Bom dia, pessoal. Conseguem me ouvir? Tudo bem com vocês? Regilane, Pedro, Carla, Jardenha, Isadora, Camila. Bom dia, professor. Eu estou conseguindo ouvir você direitinho. Ah, então tá bom, beleza. Bom, tivemos um feriado aí para descansar, né? Espero que vocês tenham descansado. E eu postei para vocês um exercício bem curtinho lá no Aluno Online. Tá escrito exercício 1, tá? Nesse exercício, vocês vão fazer em casa, depois da nossa aula de hoje, e aí eu irei corrigir na aula ao vivo da próxima semana, tá bom? Então, eu vou mandar também pelo WhatsApp, tá? Para vocês compartilharem aí no grupo. E aí, são 6 questões. Eu espero que na próxima aula todo mundo tenha feito, para que a gente possa corrigir ele online aqui, né? Para ficar fácil para todo mundo. Depois vocês me confirmam se o exercício, se vocês conseguem ver esse exercício lá no Aluno Online, tá? Mas de qualquer forma eu vou mandar pelo WhatsApp também. Tem um aluno que me mandou mensagem, deixa eu ver aqui se eu encontro o WhatsApp dele. Que aí eu vou mandar para ele pelo WhatsApp também. Ah, encontrei. Vou mandar aqui o exercício para ele, aí ele compartilha com vocês também. Prontinho, gente, já enviei aqui para os 2 alunos, e aí vocês podem fazer depois da aula. Como o exercício é rápido, eu acredito que meia horinha vocês respondem, tá bom? E aí vai ficar para a gente corrigir na aula da semana que vem, beleza? E aí lá no Aluno Online também está disponível, vocês podem conferir. Professora, Oi, esse Jardine. exercício aí vai ser dessa aula que você vai dar agora? É de tudo que a gente já viu, não é dessa aula, é de tudo que a gente já viu. Também, né, dessa aula, mas de Ah, tudo, mas de tudo que a gente já viu, tá? obrigada. Pelos slides da aula 1, vocês conseguem resolver. E o exercício também está muito tranquilo. Eu acredito que quem assistiu a aula não vai ter dúvida, tá bom? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ver onde a gente havia parado na aula passada, tá? Conseguem ver aí a tela? Sim. Ah, beleza. Bom, então, na última aula, a gente iniciou esse estudo aí sobre o planejamento de recursos humanos, né? O que a gente viu? Nós vimos que para planejar, para implementar adequadamente o gerenciamento de pessoas, é necessário alguns processos, como, por exemplo, esses processos que estão escritos, e todos eles trabalham de forma integrada. Por isso que as setinhas aqui, ó, elas indicam que os processos eles estão trabalhando de forma integrada ao mesmo tempo, tá? Então, esses processos
eles são implementados em conjunto, ou seja, ao mesmo tempo. Isso pode ser questão de prova, tá, pessoal? A gente não deve achar que o processo de desenvolvimento de pessoas vai ser totalmente separado do processo de recompensar pessoas, por exemplo, tá? Porque todos esses processos, eles são realizados de forma integrada, tá? O meu áudio está falhando, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir normal? Estou conseguindo. Professor, essa aula de hoje você postou lá no aluno online também? A aula 2 ainda não, eu vou postar. Só tá a aula 1 e o exercício. Porque, sabe, eu estava olhando lá e não vi também esse exercício, não. Você postou que dia? Não, eu postei hoje, Ah, tá. Então tá tá explicado. bom? Mas eu vou postar essa aula 2 aqui também, tá? Bom, então, gente, todos esses processos de agregar pessoas, desenvolver pessoas, aplicar pessoas, manter pessoas e recompensar pessoas, são processos que são realizados de forma integrada, tá? A gente não deve achar que cada um desses processos vai ser realizado de forma individual dentro da empresa. O que é o processo de agregar pessoas? É aquele processo de fazer recrutamento e seleção, de selecionar o melhor profissional para a empresa, selecionar aquele profissional que a empresa realmente, que vai realmente trazer resultado para a organização, que vai vestir a camisa da empresa, tá? O processo de aplicar pessoas é aquele processo em que vai haver a adaptação do trabalhador ao cargo, tá? Então, eu vou fazer um treinamento, eu vou mostrar para ele as ferramentas, para que ele possa se adaptar ao seu posto de trabalho. E nós entendemos que não basta fazer um recrutamento e seleção adequado, a gente precisa também investir na aplicação desse trabalhador, porque senão ele não vai se adaptar às funções, às tarefas, tá? Aí depois vem esse processo de recompensar pessoas. Então, se o trabalhador ele está dedicando o seu tempo, a sua dedicação ali para a realização das tarefas, eu vou recompensá-lo. Essa recompensa ela vem em forma de salário e benefícios, tá? É claro que fornecendo um posto de trabalho seguro, saudável, confortável, lazer, né? Então, tudo isso também está relacionado a recompensas. Vem o processo também de desenvolver pessoas. Esse processo de desenvolver pessoas é um processo a longo prazo, de fornecer para o trabalhador um treinamento, uma capacitação, para que ele possa utilizar essa capacitação, esse treinamento, dentro da organização, trazendo retorno para a empresa, né? Depois vem o processo de manter pessoas, que é onde envolve o processo de evitar rotatividade, evitar absenteísmo. Como que eu vou manter pessoas? Oferecendo um plano de carreira, oferecendo um ambiente seguro, saudável, tá? Então, nesse processo de fornecer um ambiente seguro, saudável e ter um plano de carreira, eu estou mantendo o colaborador ali. Eu estou evitando que ele tenha interesse de ir para outra organização. Eu estou evitando que ele tenha interesse de sair da minha empresa, de buscar novas oportunidades, né? Porque a oportunidade dele está aqui. Isso é muito importante, né? Esse processo de manter pessoas. E, por fim, vem o processo de monitorar pessoas. Esse processo de monitorar é aquela avaliação de desempenho. Eu vou avaliar se o trabalhador realmente está trazendo resultado aqui para a organização, para o que eu preciso, tá? Então, nós temos esses 6 processos aí, e cada um deles é muito importante na gestão de pessoas, tá bom? Dúvidas, gente? Bom, então, mais na frente, a gente vai ver um pouco sobre cada um desses conceitos. Antes disso, eu vou apresentar para vocês um vídeo, 2 videozinhos, um sobre o histórico da gestão de pessoas, bem curtinho, 5 minutos, e outro sobre o que é gestão de pessoas. É para vocês fazerem uma revisão de tudo que a gente já viu, tá? Se o áudio não estiver funcionando, me avisem aqui pelo chat.
Você sabe o que é gestão de pessoas? Apesar de não haver consenso, uma definição interessante é a seguinte: função administrativa que permite a colaboração eficaz das pessoas em prol dos objetivos organizacionais. Para facilitar, imagine uma padaria. Para que ela funcione bem, adequadamente, vai precisar de ter algumas pessoas exercendo funções bem específicas lá dentro. Por exemplo, padeiro, confeiteiro, faxineiro, atendente, caixa. E para que você tenha essas pessoas lá trabalhando adequadamente e te ajudando a atingir seu objetivo, é necessário tomar algumas decisões em relação a elas. Como eu encontro essas pessoas no mercado e como eu acho que atende melhor ao perfil que eu desejo? Quanto eu pago para essas pessoas? Como é que eu monitoro e avalio o desempenho delas? Como deixá-las satisfeitas? Como eu as capacito para que elas exerçam bem suas funções? As respostas a essas questões vão depender justamente da chamada gestão de pessoas. E essas respostas têm a ver com os processos da gestão de pessoas. Os principais deles são: 1. Desenho de cargos, que é a forma como você decide que funções são necessárias à organização, considerando os objetivos, e os pré-requisitos necessários para que as pessoas possam ocupar e exercer tais funções. 2. Carreiras, que tem uma interface muito grande com o desenho de cargos e tem a ver com a progressão da pessoa, do funcionário lá dentro da organização. 3. Recrutamento e seleção. Como eu busco as pessoas, tanto fora quanto dentro da organização, para ocupar essas funções que eu desenhei. Após encontrar um rol de pessoas teoricamente aptas, como eu seleciono a mais adaptada? 4. Avaliação de desempenho. Com as pessoas já trabalhando, eu preciso saber se elas estão cumprindo com as metas que eu estabeleci. 5. Treinamento, desenvolvimento e educação. Ao ingressar na organização ou durante a sua carreira, algumas vezes os funcionários precisam melhorar algum conhecimento, habilidade, para exercer melhor ainda, ou até mesmo para mudar de posição lá dentro, para uma promoção. 6. Qualidade de vida no trabalho. Como desenhar meu ambiente, minhas relações de trabalho interpessoais dentro da organização de forma a deixar as pessoas lá dentro satisfeitas e mais produtivas. 7. Remuneração e benefícios. Aqui é onde se toma a decisão de quanto pagar e que políticas eu vou utilizar para isso. Eu vou olhar lá fora, ver quanto outras organizações similares à minha pagam, tentar estabelecer uma estratégia de pagar mais do que as minhas concorrentes para atrair mão de obra qualificada. Eu vou ter uma estratégia mediana, fazer igual aos demais, ou eu vou pagar um pouco mais baixo. Além disso, que benefícios as pessoas vão ter? Plano de saúde, plano odontológico, ticket de refeição, participação nos lucros, tudo isso é decidido aqui. E cada processo desses envolve uma série de práticas que serão detalhadas em vídeos futuros. E esse conjunto de práticas existe para ajudar a organização em algumas questões. Daí entram os objetivos da gestão de pessoas, que podem mudar muito dependendo do contexto de cada organização, da sua missão, da sua visão, dos seus valores, mas tem alguns que podem ser entendidos como fundamentais. São eles: 1. Ajudar a alcançar os objetivos da organização, já falamos lá na própria definição. 2. Proporcionar maior competitividade. 3. Garantir que a organização tenha pessoas competentes e comprometidas. 4. Aumentar a satisfação das pessoas lá dentro. 5. Gerenciar a qualidade de vida no trabalho. Está intimamente relacionado ao objetivo anterior. 6. Administrar e alavancar a mudança organizacional. 7. Ajudar a organização a ser mais ética e ter responsabilidade social. 8. Auxiliar os gestores nas suas funções administrativas. O famoso PODC da administração, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. 9. Ajudar a maximizar a produtividade e reduzir custos. 10. Gerenciar a diversidade da força de trabalho. E 11. Auxiliar a organização a se adaptar às mudanças externas, política, tecnologia, economia, sociedade, como tudo isso pode influenciar a minha existência enquanto organização. É a gestão de pessoas que me ajuda. Para entender melhor tudo isso que já foi falado e qual é a importância real da gestão de pessoas, voltemos ao exemplo da padaria. A depender do tamanho da cidade que você mora, deve haver pelo menos 2 padarias. E pode ser que uma delas seja a preferida da maioria da população. Por que há essa preferência? O que faz uma padaria ser preferida em relação a outra? Alguns dirão: é aquele pãozinho quente, muito gostoso, que é feito todo dia em determinado horário. Tudo bem, faz sentido, é o que o consumidor enxerga. Mas aquele pãozinho só é gostoso daquele jeito e sai em ponto naquele horário que você espera que ele saia quentinho, porque dentro daquela padaria há pessoas que sabem fazê-lo muito bem e há uma organização entre elas para que o trabalho flua e que aquele pão saia no horário correto. Então, no fundo, o que diferencia uma organização da outra são as pessoas que estão lá dentro. Se você tirar todo o quadro de uma padaria e trocar inteiro para outra semana, é bem provável que o resultado, o pãozinho, não saia igual. Em suma, este vídeo introdutório abordou o conceito de gestão de pessoas, seus principais processos e objetivos, e também a sua importância.
Nos próximos vídeos, muito do que foi dito aqui será detalhado e ainda veremos várias outras coisas, porque o mundo de gestão de pessoas é muito vasto e há muito conhecimento para ser adquirido e colocado em prática. Por isso, não perca o conteúdo a ser publicado aqui semanalmente. Até o próximo vídeo. Abraço. Conseguiram assistir? Sim. Muito bom, né? O áudio falhou um pouco, professora. Falhou. Ah, o áudio falhou um pouco? Sim, para mim falhou. Bom, o que ele descreve dentro do conceito de gestão de pessoas são os processos que vão acontecer na empresa para poder melhorar o resultado que a empresa precisa. Como, por exemplo, o recrutamento e seleção, a recompensa das pessoas, que é a definição de salário, a avaliação de desempenho. É mais ou menos uma revisãozinha de tudo aquilo que a gente viu, né, dentro do conceito do que é gestão de pessoas. Eu vou disponibilizar o link para vocês, e aí vocês poderão assistir também depois, tá? Esse conceito, gente, de gestão de pessoas não é um conceito muito bem definido, existem vários. Então, a gente precisa entender que a gestão de pessoas, ela visa organizar os processos dentro da empresa para que os resultados sejam alcançados. E quais são esses processos? São esses 6 aqui que a gente conseguiu visualizar, né, dentro do material, e cada um desses processos sendo implementados pelo gestor, pelo RH, né, até mesmo pelo próprio empregador, isso vai alavancar e trazer o resultado que a empresa tanto almeja, tá bom? O próximo videozinho, gente, é sobre o histórico da gestão de pessoas, tá? Esse histórico da gestão de pessoas também está no material, e aí a gente vai dar uma revisada, né, assistindo esse videozinho aqui. Opa. Só um instante. Sociedades, uma vez que você tendo relações de trabalho entre um ou mais indivíduos, era necessário ter alguma forma de regulá-las e de decidir como organizar o trabalho. Porém, como o campo da administração é voltada para organizações, a sua história é muito mais recente. Até a Revolução Industrial, que começou ali no final do século XVIII e foi até o início do século XX, final do século XIX, você tinha predominantemente produção artesanal, ou seja, havia um indivíduo ou alguns indivíduos trabalhando em um pequeno local para produzir integralmente bens e produtos. Com a migração das atividades de produção para as grandes indústrias e fábricas, você teve algo nunca visto antes na história da humanidade, que foi um aglomerado de pessoas dentro de um mesmo local de trabalho, submetidos a um mesmo empregador e dentro de um contexto de trabalho. Assim, durante o século XIX, foram surgindo algumas iniciativas voltadas para organizar e gerenciar o trabalho desses indivíduos dentro de organizações fabris. Inicialmente, o próprio dono da empresa ou os capatazes que eram por ele designados cuidavam dessas atividades, como recrutamento, seleção, pagamento, remuneração. Mas ali já no finalzinho do século XIX, em 1890, algumas iniciativas foram se tornando mais concretas e mais consolidadas, e é nesse período que a maioria dos autores entende que surge de fato a gestão de pessoas. Ainda não com esse nome. E como veremos, tanto a nomenclatura quanto as suas atividades e a sua importância variou muito conforme os acontecimentos históricos, as mudanças ocorridas no mundo e na relação do homem com o trabalho. Obviamente que as mudanças na forma de gerir pessoas variou muito de país para país, de contexto para contexto, de organização para organização, inclusive quanto ao seu ramo de atividade, a estratégia que adota. A divisão que nós vamos abordar aqui no vídeo é meramente didática e abordará o que alguns autores entendem como a corrente predominante em determinada época. Falaremos, portanto, de 3 fases: relações industriais, administração de recursos humanos e gestão de pessoas. A primeira, que é das relações industriais, teve como marco o finalzinho da Revolução Industrial e na segunda metade do século XIX, e foi até aproximadamente a Segunda Guerra Mundial.
Então, ali na última década do século XIX, você tem o surgimento dos primeiros departamentos de pessoal, com a ideia de centralizar e padronizar atividades como contratação, pagamento e registros funcionais, bem como a ocorrência de algumas iniciativas voltadas ao bem-estar dos indivíduos no trabalho, como salas de refeição, centro médico, livraria, entre outras amenidades. Coincidentemente, na virada do século, você teve grande influência dos escritos de Taylor com a administração científica, posteriormente com Fayol, com Weber com a parte burocrática, e por isso as suas atividades tinham foco na eficiência, no autoritarismo e no mecanicismo. Quando tem início a Primeira Guerra Mundial, ali em 1914, como você tem necessidade de recrutar muitas pessoas para o campo de batalha e, além disso, produzir grande quantidade de armamento, de munição, há um grande estímulo para o desenvolvimento de técnicas voltadas à seleção, estudo da fadiga e aumento da produtividade. Lá em 1929, na crise americana denominada como a Grande Depressão, que repercutiu no mundo todo, os departamentos de pessoal perdem força devido à necessidade de corte de salários, demissões, extinções dos programas de bem-estar. Consequentemente, perdem confiança e passam a ser enxergados como uma série de práticas para manipular os indivíduos. Para recuperar e estimular a economia americana, é implementado o Plano New Deal, influenciado pelo keynesianismo e com grande intervenção do governo na economia, o que significou para as organizações o estímulo ao aumento de salários dos funcionários e a organização de sindicatos pela defesa de direitos trabalhistas, o que resgatou parcialmente o papel dos departamentos de pessoal para cuidar principalmente desses processos de negociação com os sindicatos que estavam muito atuantes nessa época. A segunda fase, que é da administração de recursos humanos, ali do começo da Segunda Guerra Mundial, 1939, mais ou menos, até meados da década de 80. Novamente, com mais uma guerra mundial, surge a necessidade de técnicas mais aprimoradas de recrutamento, treinamento, avaliação de desempenho, remuneração, benefícios, o que novamente ajudou a resgatar o prestígio e a expansão da área de gestão de pessoas. Esse crescimento, aliado à grande produção científica da época, principalmente nos campos da psicologia, das teorias organizacionais, da sociologia e da nova administração chamada de neoclássica, também com o famoso experimento de Hawthorne, feito por Elton Mayo, ocorre uma maior generalização da função de pessoal nas organizações, ali pela metade da década de 50, justamente em razão da necessidade de sistematizar as suas práticas. Até aí havia uma certa interdependência entre duas áreas profissionais e campos do conhecimento, que eram as relações industriais e a administração de recursos humanos em si. Mas na década de 60, esses dois campos se separam, ficando as relações industriais mais voltadas para a parte de lidar com a relação empregado-empregador e com as negociações coletivas de trabalho, e a administração de recursos humanos com as demais funções. Nesse período, sob influência da psicologia organizacional de trabalho, mais especificamente do campo denominado de comportamento organizacional, surgem técnicas como análise de cargos, enriquecimento da tarefa, gestão participativa, culminando na década de 70 no surgimento de um campo teórico e também profissional novo, denominado de administração de recursos humanos, que é marcada principalmente por tentar um maior ajuste entre pessoas, cargos e tarefas, bem como uma maior especialização dos departamentos de pessoal, agora denominados de departamentos de recursos humanos. Durante a década de 80, sob influência de uma grande efervescência que havia na produção própria do campo e também da administração estratégica, em alguns países como o Brasil, passa-se a falar em gestão de pessoas, portanto uma nova nomenclatura que tenta trazer também um novo significado, de uma vertente mais estratégica, que prega uma maior flexibilidade e que considera as características pessoais do indivíduo, como conhecimentos, habilidades, atitudes, por meio de um maior alinhamento com os objetivos organizacionais, uma mudança do papel desempenhado pela área de gestão de pessoas, que passa a exercer atividades de consultoria aos gerentes de linha e menos atividades operacionais. Já para cá, a produção teórica, o número de pesquisas no campo cresceu muito com a proposta de vários novos modelos, como a gestão por competências, as práticas de trabalho de alto desempenho, os arranjos flexíveis de trabalho, a preocupação com a qualidade de vida e o seu papel na produtividade e preocupação ética, por exemplo. Portanto, em menos de um século, a gestão de pessoas surgiu como um campo de estudo e de prática, limou-se dentro das organizações e mudou a configuração da relação empregado-empregador. Em síntese, neste vídeo abordamos a evolução histórica da gestão de pessoas, dividida didaticamente em 3 fases: relações industriais, administração de recursos humanos e gestão de pessoas. Quem gostou, clica agora no joinha, inscreva-se no canal e não deixe de acompanhar as nossas postagens semanais. Meu muito obrigado e um abraço a todos.
Bom, turma, então esses 2 videozinhos vai ajudar vocês a entender tudo que a gente já viu até agora, dentro do histórico da gestão de pessoas e o que é a gestão de pessoas, tá bom? Eu vou mandar também o link e aí vocês poderão assistir pelo YouTube, pelo WhatsApp, tá? Para poder facilitar. Tem alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida? Um comentário? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Quais são as características da gestão de pessoas, gente? Assim como nós vimos, a gestão de pessoas ela é contingencial e situacional, ou seja, ela vai variar de região para região, de empresa para empresa e de acordo com a situação atual que a organização estará passando, tá? Então, não existe um modelo padrão da gestão de pessoas, justamente por ela ser contingencial e situacional, tá? Isso ajuda vocês a responderem bastante perguntas, porque normalmente as questões, elas colocam observações de que a gestão de pessoas, ela é padronizada, ela é um modelo só para as empresas, e não é assim. Esses processos aqui, eles vão ser implementados dentro da gestão de pessoas. Porém, não existe um modelo engessado, tá? Então, a gestão de pessoas, ela é contingencial, situacional e sistêmica. O que é sistêmica? Ela tem que estar sempre acontecendo dentro da organização. Ela não vai ser interrompida. A gestão de pessoas, ela tem que estar sempre sendo implementada, tá? Então, nessa lâmina aqui do slide, está escrito isso e vocês poderão entender melhor que o caráter contingencial e situacional da gestão de pessoas observa que não existe um único modelo ou o melhor modelo de gestão de pessoas aplicável a toda e qualquer organização. Então, cada empresa vai ter o seu modelo conforme esses processos, tá? O desenho da gestão de pessoas é elaborado de acordo com o perfil de cada organização em particular, pois depende dos aspectos. Então, cada organização com o seu perfil é que vai desenhar o modelo da gestão de pessoas. Porque as empresas, elas têm esses aspectos diferentes, né? Que são o negócio da organização, capacidade financeira, como a gente viu no vídeo. Se eu tenho um modelo de gestão de pessoas, eu vou definir se eu vou remunerar a mais para pagar uma mão de obra mais qualificada, ou se no momento em que eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu vou remunerar um pouco a menos, né, para poder conseguir capacidade financeira para lidar ali com aquela situação. Então, por isso que a gente fala que o modelo de gestão de pessoas ela é situacional. Ele depende da situação que a empresa está passando, do contexto que a empresa está passando. E a partir disso a gente vai definir, né, os processos internos. Depende também do contexto ambiental, da estrutura organizacional, da tecnologia utilizada e da cultura organizacional. Então, esses aspectos, eles variam de empresa para empresa. Aí, gente, muita atenção, que os processos da gestão de pessoas, esses sim são definidos, tá? Agregar, desenvolver, manter, aplicar, recompensar e monitorar pessoas, isso aqui sim já está estabelecido. O que não é padronizado, o que não temos engessado, é o modelo da gestão de pessoas, o melhor modelo que a empresa vai adequar, tá? Bom, então aqui eu coloquei para vocês que os processos de gerenciamento de recursos humanos, eles têm esse conceito aqui que vai ajudar a gente entender cada um daqueles processos, tá? Então, por esse slide, vocês vão conseguir se direcionar e entender cada um desses 6 processos. Isso aqui, gente, vai cair na prova com certeza, tá? E vocês vão ver até vocês finalizarem o curso, vocês vão estudar esses processos. Então, o primeiro processo, que é agregar pessoas, ele se refere a recrutamento de pessoas e seleção de pessoas.
Então, isso aqui vocês têm que entender. Depois vai ficar bem natural, mas nesse primeiro momento vocês têm que ler e entender o que cada um desses processos significa, tá? O processo de aplicar pessoas é fazer o desenho do cargo e também a avaliação de desempenho. Então, o desenho do cargo é eu definir qual as tarefas do cargo, quais são as características do cargo, quais são os pré-requisitos do cargo. Lembra que a gente estudou a diferença entre análise de cargo e descrição de cargo? Tudo isso é desenho de cargo, tá? Então, esse processo de aplicar pessoas, o que é isso? É eu desenhar o cargo para que o trabalhador esteja entendendo ali as suas tarefas, o seu papel dentro da organização. Porque a partir do momento que ele não entende o seu papel dentro da organização, ele não vai se adaptar ao cargo, tá? Aí vem o processo de recompensar pessoas. Então, recompensas e remuneração, benefícios e serviços. Então, nesse processo de recompensar pessoas, é eu remunerar o trabalhador com a definição de um salário adequado e os benefícios. Aí, pessoal, muita atenção. Quando a gente vai fazer esse desenho de cargo, em que lá no processo de recompensar pessoas, a gente define salário e remuneração, nós temos que observar o piso salarial da categoria. A gente não pode pagar menos do que o piso. A gente tem que observar o que o sindicato da categoria estabelece como benefício obrigatório, tá? E a pesquisa externa de mercado. Então, quando eu vou definir a recompensa, o salário do trabalhador, eu tenho que observar todas essas características, tá? Por exemplo, o Sindicato da Saúde, ele estabelece que o vale alimentação de todos os profissionais da saúde tem que ser de, no mínimo, R$ 12,50. Isso é um benefício, né, que é o vale alimentação. Então, eu não posso definir um vale alimentação menor do que esse valor, tá? O sindicato lá de prestação de serviços, de limpeza, entre outros, define que a insalubridade, por exemplo, ela tem que ser estabelecida em grau máximo. Então, ao definir a recompensa, a remuneração, a gente observa o piso salarial, o que o sindicato da classe do trabalhador estabelece como valor mínimo, né, desses benefícios e o que o mercado tem pagado, para que a gente defina algo na empresa que não esteja fora do mercado, tá? Até mesmo para poder atrair uma mão de obra qualificada. Então, você vai pesquisar o piso, ligar no sindicato e fazer a pesquisa de mercado, né, para identificar aí qual vai ser a melhor recompensa para o trabalhador dentro da organização. O processo de desenvolver pessoas, ele está relacionado a treinamento e desenvolvimento, programas de mudanças, programas de comunicação, entre outros, tá? Então, ao desenvolver pessoas, eu vou treinar o trabalhador, eu vou capacitá-lo para que cada dia mais ele esteja caminhando, né? Ele esteja com seus objetivos sendo os mesmos da organização. Quando eu faço esse tipo de treinamento e capacitação, eu estou investindo na empresa, porque o trabalhador ele vai trazer esse retorno, né, dessas capacitações, desses treinamentos que devem ser realizados a curto e longo prazo, tá bom? Bom, o processo de manter pessoas é aquele processo de implementar segurança e qualidade de vida, como eu falei para vocês. Se eu tenho um ambiente seguro, saudável, confortável, o trabalhador ele quer estar ali, ele está motivado, ele está satisfeito no local onde ele está. Então, se nesse processo de manter pessoas eu não estabeleço um ambiente seguro e saudável, eu tenho um trabalhador com absenteísmo, eu tenho um trabalhador faltoso, eu tenho rotatividade na empresa. E o trabalhador ele vai começar a buscar outras oportunidades, né? Então, o processo de manter pessoas é bastante importante para poder evitar os gastos que a empresa vai ter com rotatividade e absenteísmo, tá? E para isso eu vou oferecer um ambiente de trabalho livre de acidentes, livre de riscos e uma relação amigável com os sindicatos, né, das classes ali dos trabalhadores, tá bom? E por fim, nesse processo aqui de monitorar pessoas, é onde eu vou fazer também a avaliação de desempenho, também se encaixa aqui, e um processo de sistema de informação gerencial, onde eu consigo
ter um banco de dados desse trabalhador, todas as informações, o processo de arquivar todos os documentos, como, por exemplo, exames periódicos, exames de troca de função, o banco de dados ali de toda a trajetória do trabalhador dentro da empresa. E, claro, o resultado da avaliação de desempenho também, tá? Então, esses 6 processos, gente, eles são fundamental na aplicação da gestão de pessoas. Não existe eu implementar a gestão de pessoas sem um desses 6 processos, tá? E é claro que a gente precisa entender que o modelo de gestão de pessoas ele não é padronizado, mas esses 6 processos eles têm que estar dentro desse modelo. Beleza? Dúvida, gente, sobre esses modelos da gestão de pessoas? Tranquilo, né? Bom, então vamos lá. A gente vai trabalhar agora cada um desses processos, né? O processo de agregar pessoas. Como que a gente vai fazer esse processo? Gente, nós sabemos que o recrutamento e seleção é um processo bem cansativo, né, dentro da organização. E se eu tenho uma empresa de médio e grande porte, esse processo de recrutamento e seleção ele vai estar sempre sendo implementado. Porque quanto mais funcionários eu tenho, maior vai ser o índice de contratação e rescisão contratual. Por mais que a gente tenta evitar, por mais que a gente tenta manter o trabalhador ali dentro da empresa, sempre vai estar acontecendo, se eu tenho uma empresa de médio e grande porte com muitos funcionários, sempre vai estar acontecendo esses processos, tá? Então, eu organizei essa imagem, esse organograma aqui, para vocês entenderem como que é feito o processo de recrutamento e seleção de um cargo, tá? Que é o primeiro processo da gestão de pessoas que a gente viu lá, que é o processo de agregar pessoas, tá? Então, primeiro, eu vou fazer a colheita de informações sobre o cargo. Eu vou fazer a análise do cargo, que é aquela definição dos requisitos, lembra? Nível de escolaridade, tempo de experiência. Depois, eu vou fazer a técnica dos incidentes críticos, eu vou descrever o que eu preciso para esse cargo e o que eu não, e as características que eu preciso para esse cargo e as características que não se adaptam a esse cargo. O que são os incidentes críticos? É aquilo que eu quero e aquilo que eu não desejo, né? Aquela característica que eu não desejo que a pessoa tenha para esse cargo. Eu vou definir a requisição do empregado, né? Eu vou fazer lá um requerimento solicitando esse cargo, né, para a empresa. E aí eu vou definir as competências individuais que eu preciso, né, para esse cargo. Então, gente, eu tenho que solicitar essa requisição, né, para a diretoria, porque o RH ele não tem esse poder dentro da empresa, né, de iniciar um processo de recrutamento e seleção sem o aval da diretoria, né? Então, a gente vai fazer todo esse processo burocrático para poder iniciar o modelo de seleção, tá bom? E aí eu vou preencher essa ficha de especificações do que eu preciso para o cargo. Com a ficha preenchida é que eu começo a seleção. Por quê, gente? Eu não posso selecionar um candidato sem antes ter definido quais as características, competências e requisitos que eu preciso para o cargo, tá bom? Isso faz parte do planejamento. Se eu começo uma seleção sem antes definir esses requisitos, essas características, eu estou pulando uma etapa, tá? E aí tende a contratação de uma mão de obra que não vai se adaptar às tarefas do cargo. Então, antes eu irei definir essas características, esses requisitos, para depois iniciar a seleção, tá? Então, eu venho aqui na escolha das técnicas de seleção. Quais são as técnicas existentes? São entrevistas, provas ou testes de conhecimento, testes psicotécnicos, testes de personalidade e técnicas de simulação. Então, as entrevistas é o mais comum, né? Normalmente, toda empresa ela vai entrevistar o trabalhador
E aí, nessa entrevista, a gente vai realizar perguntas como pretensão salarial, quais são os objetivos pessoais desse trabalhador, desse candidato, né, no caso. A entrevista, a gente tem que definir as perguntas também anteriormente. Perguntas que sejam ideais, né, para as características do cargo. Essa prova de testes, ela pode ser uma prova teórica ou prática. Se eu vou contratar um trabalhador para desempenhar, por exemplo, uma tarefa que exige conhecimento em uma máquina ou equipamento específico, eu devo fazer uma prova prática para ver se ele realmente tem essa competência, essa habilidade de manusear a máquina ou equipamento. Se for um trabalho que existe conhecimento teórico, aí a gente vai aplicar a prova, né, escrita mesmo, e a gente pode também fazer as duas, fazer uma prova teórica e prática. Então, vai depender do que foi definido lá no planejamento de informações sobre o cargo, tá bom? E aí, gente, normalmente esses testes psicotécnicos e principalmente o teste de personalidade, o gestor de RH ele não pode realizar, porque quem faz é o psicólogo, tá? Então, teste de personalidade, somente o psicólogo vai fazer ali dentro do processo de seleção. Por isso que hoje o psicólogo ele está inserido dentro da gestão de RH, né? Então a gente vê muito isso, que as empresas de médio e grande porte elas estão contratando psicólogo para poder fazer parte também desse processo de recrutamento e seleção. Se a empresa não tem um psicólogo contratado, né, ali dentro da organização, ela pode contratar por prestação de serviço, só para fazer esse teste de personalidade no dia que vai acontecer a seleção de pessoas. E as técnicas de simulação ou técnicas em grupo são aqueles trabalhos em equipe para a gente ver se o trabalhador tem estilo de liderança, se ele tem um estilo de se adaptar a mudanças, se ele consegue desempenhar tarefas sob pressão, né? Então, essas técnicas de simulação, o gestor de RH ele vai definir qual é a melhor técnica em grupo, né, para identificar essas características aí do trabalhador. Beleza? Então, essas técnicas de seleção, gente, elas são definidas lá na fase de planejamento, tá? De acordo com a característica do cargo, eu vou definir quais são as técnicas ideais. Dúvidas? Professora, Oi. se é o psicólogo que faz o exame psicólogo, como é que fala? O teste de personalidade ou teste psicotécnico? Isso. É ele que elabora as perguntas ou é o RH? Não, é ele. O que acontece? Normalmente, esses testes de personalidade são testes que vai definir o trabalhador com relação às características mesmo ali, né, da personalidade do trabalhador. Então, o psicólogo, ele já tem essas técnicas, ele já tem esses testes prontos, tá? E aí, o gestor de RH, ele não participa da elaboração desses testes, tá? Então, o psicólogo, ele vai criar e ele vai aplicar os testes de personalidade, tá bom? Normalmente, esses testes de personalidade, esses testes psicotécnicos, às vezes o psicólogo, ele nem cria, ele já tem essa ferramenta pronta, né? E ele vai aplicar ela ali dentro do processo de seleção, tá? Então, nessas duas fases, nesses dois testes aí, o gestor de RH, ele acompanha, né? Mas não é ele o responsável técnico por implementar. Ah, sim, entendi. Gente, hoje o psicólogo ele está tão inserido nesse processo de gestão de pessoas que muitos dos meus alunos, quando terminam o curso de RH, buscam fazer ou a pós-graduação em psicologia organizacional ou o próprio curso de psicologia, porque a gente vê que muitas das vezes, quando a gente procura vaga dentro da gestão de RH, né, dentro das empresas, algumas vagas, algumas não, a maioria das vagas coloca esse pré-requisito, né, que o gestor ele tem o curso de psicologia ou conhecimento em psicologia organizacional, né? Então é uma área que está diretamente relacionada com a gestão de pessoas. Beleza?
Bom, então aqui, ó, a gente vai ver as técnicas de seleção, como que elas são classificadas. Então, as entrevistas, elas são dirigidas com roteiro pré-estabelecido, é claro. Gente, jamais iremos fazer uma entrevista sem ter o roteiro pronto, sem ter as perguntas prontas. Tudo isso foi lá na fase de planejamento que a gente já deixou pronto, tá? Essas entrevistas não dirigidas sem roteiro, elas são tendenciosas, tá? Então, a gente deve fazer uma entrevista dirigida com o roteiro pré-estabelecido, tá bom? As provas de conhecimento ou As provas de conhecimento ou capacidades, aí a gente pode fazer conhecimentos gerais e específicos, que vai ser da própria profissão, do próprio cargo, conhecimento técnico do cargo, ou prático também, tá? Que esteja relacionado às tarefas que a pessoa vai precisar desempenhar. Eu não vou fazer uma prova com perguntas que não têm a ver com a tarefa do trabalhador, tá? Os testes psicotécnicos ou testes de personalidade. Gente, isso aqui é um print do livro do Chiavenato, então essa palavra ela veio traduzida errada, tá? É testes psicotécnicos ou testes de personalidade. Os testes psicotécnicos, ele vai identificar características gerais específicas, tá? De aptidões. E os testes de personalidade vai identificar como que é a motivação do trabalhador, se ele tem algum tipo de frustração, quais são os seus interesses, tá? Então, aqui a gente tem alguns modelos de testes, tá? Nomes de testes, que, como eu expliquei para vocês, esse item 3 e 4, né, é o psicólogo organizacional que vai ser responsável por desempenhar. Então, se a empresa não tem psicólogo e não tem interesse de contratar essa prestação de serviço, as etapas de seleção vão envolver só entrevista, prova de conhecimentos e técnicas de simulação. Tá? O item 3 e 4 ele não vai acontecer, porque ele só pode ser implementado pelo psicólogo. E nós temos esse item 5, que são as técnicas de simulação, que é onde eu seleciono um grupo de candidatos e ali a gente vai fazer técnicas de psicodrama, ou seja, eu posso colocar para eles apresentarem um trabalho que foi montado em 10 minutos, para eu ver qual tem iniciativa, qual tem oratória, qual tem estilo de liderança ali dentro da equipe, né? Então, essas técnicas de simulação, elas são muito legais, porque a gente vê o candidato que mais se destaca, é claro que é a curto prazo, mas eu consigo identificar aquele que tem mais características voltadas para a função, para as tarefas. Beleza? Bom, então aqui a gente estudou todo o processo de aplicar pessoas. Desculpa, gente, o cachorro está latindo aqui. Aqui a gente estudou todo o processo de agregar pessoas. Aqui a gente viu, pessoal, todo o processo de agregar pessoas, tá? Então, voltando. Nesse processo aqui de agregar pessoas, a gente viu. Na próxima aula, nós vamos ver os demais. Aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas, tá bom? A gente vai estudar a fundo cada um desses outros processos. Então, o processo de agregar pessoas é esse recrutamento e seleção aqui que a gente acabou de ver, tá bom? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma pergunta? Ó, a Carla comentou. Professora, se o gestor de pessoas tiver após em psicologia organizacional, ele pode aplicar esse teste? Carla, até onde eu sei, não. Mesmo o gestor de RH ele tendo após em psicologia organizacional, o psicólogo é que vai poder fazer o teste de personalidade, tá? Mas eu vou pesquisar, porque o professor Anderson, lá da Uniplan, da faculdade, ele tem uma pós-graduação, e lá na pós, ele tem esse curso de psicologia organizacional. Eu vou perguntar para ele quais atribuições o gestor de RH tem ao fazer essa pós, tá? Mas esse teste de personalidade, até onde eu sei, é somente o psicólogo mesmo que vai poder aplicar, tá bom?
Bom, gente, então é isso a nossa aula de hoje. Eu vou agora mesmo já postar aqui essa aula 2 que a gente deu continuidade, tá? E aí, qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Vou disponibilizar o link da gravação também e aqueles videozinhos que a gente assistiu, beleza? Desejo aí boa semana para vocês, muita paz, prosperidade, muita saúde e bons estudos.